A reforma trabalhista em vigor ainda deixa aí um rastro de dúvidas. Ela entrou em vigor agora 11 de novembro deste ano e é considerada um marco tanto por seus apoiadores quanto por seus detratores. A reforma, ela começou a valer sob intensa polêmica quanto à sua legalidade e, num primeiro momento, sua ampla aplicação deverá ser feita com cautela pelo empresariado. Em todo o processo de discussão e aprovação da norma, apoiadores e críticos da nova legislação discordam praticamente de todos os aspectos da mudança. De maneira geral, os entusiastas da medida apostam no potencial dela em modernizar a economia, enquanto os queixosos alegam que a alteração vai precarizar ainda mais as relações trabalhistas no Brasil. A estimativa é que as mudanças não devem ter impacto imediato, sendo necessário um tempo para que as principais dúvidas passem pelo crivo do judiciário, para que então a norma comece a ser incorporada mais amplamente em negociações entre empregadores e empregados. Uma das principais mudanças é que a nova legislação garante força de lei à negociação de acordos coletivos para alguns pontos. Antes, não havia essa previsão em lei, embora a Constituição e o entendimento dos tribunais reconhecessem esse tipo de acordo. Empresários receiam que o chamado ativismo da Justiça do Trabalho possa inibir inicialmente contratações com base na nova lei. Ao todo, a nova norma mexeu em 4 leis, inserindo e alterando mais de 110 dispositivos legais. Os críticos da nova lei, contudo, afirmam que não há provas de que as mudanças vão gerar novos postos de trabalho. Ao contrário, dizem que a tendência é que as relações trabalhistas fiquem cada vez mais precarizadas. Sustentam ainda que os salários, em geral, serão achatados, assim como ocorreu em países que fizeram reformas, como a Espanha e o México. Na avaliação de apoiadores, a adoção de novos tipos de contrato de trabalho, como o intermitente e o teletrabalho, e a prevalência das negociações coletivas e até acordos individuais, em casos, por exemplo, de horas extras e banco de horas de trabalho, são apontados como fatores que podem dinamizar a economia e também dar maior segurança jurídica para as empresas. Começa o Cospe Fogo. Agora no Tribuna Livre. Cospe Fogo. É hora de debate na Capital 95. Conosco, Inês Conceição da Silva, é formada pela UCDB e pós-graduada em Direito Público pela Escola de Magistratura Estadual e UCDB. Assessora jurídica do Conselho de Segurança da Área Central de Campo Grande. Diretora na nova gestão da CDL, a Câmara de Diretores Lojistas de Campo Grande. Um fator apontado por ela é a não garantia da liberdade e segurança do trabalhador, uma vez que o projeto parte do princípio que o trabalhador está em posição de igualdade com o empregador, pode negociar livremente as cláusulas do contrato de trabalho. Do outro lado, Leontino Ferreira de Lima Júnior, atual procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com especialização lato sensu em Direito Processual pela Universidade da Amazônia. Foi empossado no cargo de Procurador do Trabalho em 2010. Antes, era analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Para ele, a reforma trabalhista vigente pode dar aso à exploração ainda maior dos trabalhadores, que, principalmente por conta do desemprego, aceitam qualquer condição de trabalho para estarem empregados. Já que foi aprovado, né, a reforma trabalhista, hoje o Cospe Fogo será um pouquinho diferente. Nós faremos uma pergunta e cada um terá 3 minutos para a resposta, um, claro, contrário e o outro favorável, seu Sérgio Cruz. Se tiver a necessidade, nós aí abriremos espaço, então, para a réplica e tréplica. Olha, o que eu entendi aqui do currículo dos nossos debatedores é que os dois parecem ter a mesma opinião com relação à reforma trabalhista. O que eu entendi. A Inês Conceição da Silva, ela é favorável à reforma. Já o Leontino Ferreira de Lima Júnior, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, não vê com bons olhos esta reforma. Então eu entendi mal.
Um fator apontado por ela é a não garantia da liberdade e segurança do trabalhador. Uma vez que o projeto parte do princípio que o trabalhador está em posição de igualdade com o empregador, pode negociar livremente as cláusulas do contrato de trabalho. Você acha que... Bom, vou fazer a pergunta. Aí, eu faço a pergunta para quem? Nós vamos hoje fazer a pergunta e cada um vai ter 3 minutos para responder. A mesma pergunta. É a mesma pergunta. Então, tá até para que o trabalhador também consiga tirar as dúvidas e, se houver a necessidade, nós iremos abrir réplica e tréplica. Então, começa com essa aqui, ó. O que é a nova rescisão de contrato por acordo? Então vamos começar com a doutora Inês Conceição da Silva. Bom dia. Bom dia, ouvinte da FM Capital. Obrigada pelo convite. Bem, vamos à questão da rescisão por acordo. Bem, essa situação é uma situação que efetivamente já vinha acontecendo e que a reforma trabalhista, na verdade, veio regulamentar uma situação que já acontecia nas relações empregatícias. Por quê? Às vezes o empregado queria deixar o posto de trabalho e procurava o empregador para fazer um acordo. Só que este acordo acabava sendo feito de uma maneira oficiosa, em razão de não haver uma regulamentação deste acordo. Então, a reforma trabalhista trouxe, na verdade, a regulamentação de uma situação fática, que já existia nas relações de trabalho. E este acordo hoje, é possível que empregado e empregador façam um acordo e vá à Justiça do Trabalho fazer a homologação desse acordo. O que na verdade, ficou estabelecido, porque estão garantidos todos os direitos do trabalhador neste acordo. O que, na verdade, restou parcialmente reduzido foi o aviso prévio, que, na verdade, passa a ser um aviso prévio com 50% do seu valor, e a multa do FGTS, que é aquela multa de 40% para dispensa involuntária, essa multa passou a ser de 20% na hipótese deste acordo. E as partes pactuam e vão à Justiça do Trabalho para homologação deste acordo, e lá o juiz vai homologar e vai emprestar, vai dar segurança jurídica às partes para a decisão que ambos tomaram e entenderam por bem desta forma. Então, eu vejo que a reforma, na verdade, trouxe uma regulamentação para uma situação que se fazia de forma oficiosa e que hoje é possível fazer judicializada, inclusive, levar ao Poder Judiciário para que ele homologue este acordo que as partes decidiram fazer desta forma. Então, eu entendo que a reforma trouxe, sim, um benefício muito grande e uma segurança jurídica para trabalhador e empregador nessa situação. Doutor Leontino, o que de prejudicial tem, então, nessa rescisão de contrato por acordo, essa nova rescisão? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. É interessante a fala da doutora aqui, porque ela confirma aqui que é a legalização de uma prática que ocorria, né? Porque o que o empregado queria? Queria, na verdade, em muitos casos, cometer uma fraude. Ele queria sair do emprego, queria talvez pedir demissão, mas ele não poderia sacar o FGTS. Então, o que ele procurava o patrão? Vamos fazer esse suposto acordo, você me demite, mas não precisa, eu falo que recebi aí essas verbas rescisórias todas, mas só assino, e tenho o direito ao sacar o FGTS, seguro-desemprego, enfim. Era um caso de fraude. O que eu acho é assim, se o empregado não quer continuar no emprego, pede demissão. Se for o caso de demissão por justa causa, que se demite por justa causa. Agora, essa situação, a gente está vendo que foi uma legalização de um ilícito que ocorria. E a outro ponto que me preocupa com esse acordo, tem a redução da multa do FGTS e do aviso prévio. Em situações hipotéticas, o empregador pode chegar e falar, vou te demitir, mas vamos fazer o acordo. Não, eu não quero fazer o acordo. Bom, ou faz o acordo, ou eu te demito, não pago nada, e você entra com ação para depois cobrar isso. E se você perder, hoje ainda tem honorário de sucumbência. Então, na posição de fragilidade econômica do empregado, isso me preocupa, esse suposto acordo aí, que em alguns casos realmente vão ocorrer, mas tem um campo
muito grande para fraude. É a minha preocupação. São 7 horas mais 56 minutos. Hoje nós estamos falando da reforma trabalhista em vigor, que aí deixa rastro de dúvidas. Nós estamos tentando tirar essa dúvida. Conosco a doutora Inês Conceição da Silva, advogada trabalhista e civil, ela que é favorável, né, a essa reforma trabalhista, e do outro lado o doutor Leontino Ferreira de Lima Júnior, atual procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. É verdade que se ex-funcionário perder uma ação na justiça, ele terá que pagar indenização à empresa, doutora Inês? Olha, não é bem uma indenização à empresa. Na verdade, o que acontece? A reforma trouxe para o processo do trabalho uma litigância mais responsável, uma boa-fé processual. O que isso quer dizer? Que com a reforma, o trabalhador não tratará mais a Justiça do Trabalho como um bilhete de loteria. O que eu estou dizendo com isto? Que até então nós tínhamos uma regra que a justiça gratuita que era concedida ao trabalhador, ela era uma justiça gratuita que alcançava honorários sucumbenciais e custas processuais. Então o trabalhador, por vezes, e gente, eu quero deixar bem claro que isso não serve para todo trabalhador. O bom trabalhador é a grande maioria deles. Mas aquele trabalhador que às vezes passava 6 meses numa empresa e aí dava um jeito de ser mandado embora, de ter o seu contrato rescindido, ia à Justiça do Trabalho e lá ele fazia uma série de pedidos que muitas das vezes ele não tinha direito nem a metade daqueles pedidos que ele lá elencava. Então, o que ocorre hoje com a reforma? Naquele momento, antes da reforma, ele podia fazer esses pedidos e, se eles fossem indeferidos, não havia para ele nenhum ônus em razão do indeferimento desses pedidos, dessa aventura jurídica, na verdade, que ele praticava. Hoje, com a reforma trouxe os honorários sucumbenciais e as custas processuais, ainda que este trabalhador seja beneficiário da justiça gratuita. Então, se ele elencar lá pedidos que efetivamente ele sabe que ele não terá direito, numa tentativa de levar algum valor indevido, ele vai acabar respondendo por isso, e eu entendo que isso trouxe responsabilidade para este trabalhador agir de maneira, de forma pautado na boa-fé. E na boa-fé, sobretudo na boa-fé processual. Então, não é que ele vai indenizar a empresa, é que, na verdade, com os honorários sucumbenciais, se ele perder a sua demanda, ele vai ter que arcar com os honorários do advogado da empresa, né? E vai ter que arcar com as custas processuais do trâmite do processo que ele ajuizou. Então, na verdade, ele não vai indenizar a empresa, mas ele vai arcar com as custas e os honorários sucumbenciais. Mas eu entendo, reafirmo, que isso trouxe maior responsabilidade para esse trabalhador, e então nós teríamos uma justiça do trabalho em que vai imperar a boa-fé processual. Doutor Leontino, sobre a mesma pergunta, e só lembrando aos nossos convidados que, se houver a necessidade, pode pedir a réplica, né? Porque às vezes deu a resposta e acha que precisa fazer um complemento sobre a resposta, podem ficar à vontade. 3 minutos para falar a respeito dessa situação aí do ex-funcionário perder uma ação na justiça e aí pagar a indenização. Sim. Como a doutora disse, não é uma indenização propriamente dita, né? O honorário de sucumbência, que é para o advogado da parte contrária. O que a gente estava falando, que a doutora falou das aventuras, da certa irresponsabilidade, realmente, assim, talvez em alguns casos ocorram excessos, e agora a gente tem que se perguntar, será que é só o trabalhador? É o trabalhador que senta lá, faz a petição inicial? Porque no dia a dia, quem faz as ações são os advogados, né? Então, não sei se a responsabilidade é somente do trabalhador. A questão que me preocupa e que foge da regra do direito processual é da questão do beneficiário da justiça. Talvez a reforma pudesse ter aprimorado a questão da concessão do benefício ou não da justiça gratuita, mas uma vez tendo a justiça gratuita, o imperativo lógico é a isenção de custas, inclusive de honorários, é o que prevalece nos outros ramos do
do Judiciário. Inclusive, essa é a posição defendida pela Procuradoria-Geral da República, na época ainda do Dr. Janot, ingressou com a ADIM perante o STF, ainda não foi apreciado nem no pedido de liminar, justamente nesse sentido, que isso impede-se o acesso de justiça, porque a pessoa que já é pobre vai ficar com medo de ajuizar uma ação, porque ela não sabe o risco que ela vai estar sujeita ao risco, enfim, ela não conhece tecnicamente quais são as regras processuais, enfim, vai causar um receio natural, e isso, de maneira indireta, impede o acesso à justiça. E, enfim, essa é a nossa preocupação e a preocupação do Ministério Público como um todo. Bem, só lembrando, mais uma vez aos nossos ouvintes, que nós estamos falando a respeito da reforma trabalhista, que ainda deixa muitas dúvidas, e nós estamos tentando aqui, junto com o doutor Leontino Ferreira de Lima Júnior e com a doutora Inês Conceição da Silva, tirar essas dúvidas. Sérgio Cruz. Doutora, com a nova lei, como é que vai funcionar, por exemplo, a hora extra e como ficam as negociações das folgas? Olha, na verdade, assim, a hora extra não sofreu nenhuma modificação em relação a este direito do sobrelabor, né, da jornada extra. O que, na verdade, nós temos de relevante nesse particular é em relação ao banco de horas. O banco de horas, que antes só podia ser, na verdade, pactuado através de um instrumento coletivo, que são os acordos e as convenções coletivas, hoje ele pode ser pactuado também por acordo individual, né? E nós temos o banco de hora mensal, semestral e anual. Então, em relação à duração da jornada, o que nós temos, que a reforma trouxe, na verdade, de significativo, foi esta questão de possibilitar o acordo individual para efeito do banco de horas. E mais ainda em relação à jornada, eu acrescentaria que nós temos uma grande inovação, que é a redução do intervalo intrajornada, que é o intervalo para refeição e descanso do trabalhador. Essa redução do intervalo entre a jornada de 1 hora, que é o mínimo legal, para 30 minutos, é uma grande novidade que a reforma trouxe, mas também com muito cuidado, porque essa redução para 30 minutos só poderá ser feita, na verdade, através de um acordo e uma convenção coletiva, ou para aquele trabalhador, e é importante frisar, que tenha curso superior e que ganhe um patamar de 40% do teto previdenciário. O que isso significa, né? Que esse trabalhador, na verdade, é um trabalhador que tem um ganho... Só um momentinho, por gentileza, deixa eu precisar aqui este ganho. Desculpa. Um trabalhador que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência. Então, esse trabalhador, hoje o teto da Previdência é 5.531, então esse trabalhador é um trabalhador que ganha acima de R$11 mil. Para este trabalhador com curso superior e com este ganho, ele pode pactuar a redução do intervalo intrajornada para 30 minutos. Ao outro trabalhador que não ganhe isso e que não tem essa formação, vai realmente ter que se sujeitar a um acordo e uma convenção coletiva para essa redução do intervalo intrajornada. Eu vou interromper só para você dar uma explicação, que eu tenho uma dúvida danada. Com relação aos acordos, o acordo do banco de horas, todos esses acordos firmados entre o empregado e o empregador, eles precisam ser, para valer, precisam ser homologados pela Justiça ou pelo sindicato? Não há necessidade de homologação. Na verdade, no acordo, as partes pactuantes será a empresa e o sindicato. Na convenção coletiva, os atores são 2 sindicatos, um sindicato laboral e um sindicato que represente os empregadores, né? Um sindicato patronal e um sindicato laboral. Este acordo, uma vez pactuado, valerá, é legítimo, até porque as partes que estão pactuando têm legitimidade para isso. Esse acordo valerá independente
independente da anuência ou da homologação da Justiça do Trabalho. Não há necessidade dessa homologação. E como é que fica o contrato entre o empregado e o empregador? Eu vou pactuar com... A senhora é minha patroa, eu sou seu empregado. Ok. Nós vamos pactuar. Documenta isso? Vai ser documentado? Eu fico com a cópia do documento, você com outra cópia, ou é só na palavra, só na conversa? Não. Na verdade, é possível haver, sim, um acordo até tácito entre empregado e empregador, e isso acontece muito nas relações de trabalho no Brasil. Mas o ideal não é isso. Até porque a nossa CLT, ela prevê, na verdade, o nosso contrato como um contrato de trabalho tácito, sim. Né? Então, existe essa possibilidade dentro da própria CLT. Mas, na verdade, o ideal não é isso. O ideal é que se faça um contrato por escrito, com todas as regras, sejam as regras que nós vamos pactuar, ou sejam aquelas regras que estão lá já preceituadas num acordo ou numa convenção coletiva. Porque quando existe o acordo ou a convenção coletiva regendo esta relação, esse contrato de trabalho, ele precisa observar as regras coletivas que lá estão nesse acordo e nessa convenção, além, evidentemente, das regras da CLT, que, na verdade, o acordo vai ter que respeitar também. Então, o ideal seria que se faça um contrato escrito para que isto fique muito claro para ambas as partes e, claro, cada um vai ter de ficar com uma cópia desse contrato. Doutor Tino, aí o Sérgio aproveitou e já fez uma segunda pergunta, passamos da resposta de 3 minutos, mas não se preocupe, também terá o mesmo tempo. Com relação a essa situação aí de hora extra e a negociação de folgas, tem alguma coisa prejudicial nesse item? Então, só fazendo um gancho na pergunta anterior com essa, realmente a hora extra ficou resguardado o pagamento condicional de 50%, mesmo porque já é um preceito constitucional. Agora, a questão do banco de horas pode ser por acordo, passa a ser possibilitado o acordo individual entre patrão e empregado, desde que esse banco seja compensado em 6 meses. E o problema nisso são em atividades extenuantes, que a pessoa já trabalha as 8 horas no limite do esforço físico. Vamos alguns exemplos aqui. Frigorífico, o cidadão ele chama lombador, é o cara que carrega carcaça. Ele já trabalha no limite físico. Então, se naquele dia tem esse acordo individual, naquele dia tem uma grande matança de gado, ele vai ser pelo acordo, o acordo individual, que em muitos casos são impostos, ou você assina um acordo ou você não tem lugar na empresa, então o cidadão se sujeita, ele vai ter que trabalhar 10 horas, 11 horas talvez, e aí depois ser compensado isso. O que muitos trabalhadores alegam é que ele já está extenuado, ele não tem capacidade física de continuar trabalhando ainda. Isso acontecia muito aqui no Mato Grosso do Sul, felizmente não acontece mais, acontecia muito no corte de cana, no interior de São Paulo ainda teve até casos já de morte por exaustão. O cidadão lá trabalhava por produtividade, então cortava cana e chegou um momento que o corpo não suporta. Então algumas atividades específicas, esse prolongamento de jornada é muito prejudicial. Me desculpe, o outro ponto é do feriado, né? Você falou a respeito do... Questionou também feriado? Não, eu falei com relação ao problema formal. O acordo, a formalização do acordo. O ideal é que seja realmente, a doutora falou que seja por escrito, mas nada impede que isso seja verbal, e aí vão ter controvérsia sobre sobre a existência ou não, o conteúdo desse acordo. Se for verbal é uma coisa complicada, né? Porque um vai entender de um jeito, pode acontecer, e o outro entender de outro, e você não tem um documento escrito para sanar essa dúvida. Então, o ideal, até aconselhar aqui, é que se faça isso por escrito para que se evite questionamentos. Mas a lei, o que dispõe a lei? A lei não determina, pode ser verbal. É uma situação aí, mas é bastante complicada quando se... o verbal, olha, gente, mais quantos aqui... Nós combinamos isso, né? Exatamente. Eu não entendi isso. Não foi bem assim que eu entendi quando combinamos. Não pode acontecer uma situação com essa. Com relação às regras para hora extra,
Mudou? Como é que fica esse desconto de banco de horas? O trabalhador ele precisa assinar um papel para firmar esse banco de horas, por exemplo? Sim, precisa sim. Eu só queria voltar um pouquinho no que o doutor Leontino falou em relação a esse trabalhador. Ele citou o exemplo do trabalhador que labora em frigorífico. Eu só queria lembrar que essas questões pontuais... Casos específicos não são determinantes para que uma legislação seja boa ou ruim, porque sempre haverá aquelas situações em que o mau empregador também exagera no seu pedido, na sua necessidade, no volume de trabalhadores que ele tem, e às vezes exige uma prestação de serviço extenuante. Mas para isso nós temos o Ministério Público do Trabalho, né, doutor Leontino, que vai fiscalizar essas situações e coibir essas ações, na verdade, que exigem um trabalho extenuante, né? E eu confio muito na instituição para exercer esse papel. Bem, a pergunta que o senhor me colocou... com relação às horas extras, como é que fica o desconto de banco de horas, e claro, se o trabalhador precisa assinar um papel aí para firmar esse banco de horas. Precisa. A reforma trouxe muito claramente que este acordo precisa necessariamente ser escrito. Tá? O acordo que vai estabelecer esse banco de hora, o acordo ainda que individual, ele tem que ser escrito. E o acordo através, evidentemente, do sindicato, mais ainda, né? Por maior razão ainda. Então, precisa sim, esse acordo precisa ser escrito. Bem, são 8 horas, mais 14 minutos, estamos falando a respeito da reforma trabalhista, tentando tirar aí algumas dúvidas dos nossos ouvintes com a doutora Inês Conceição da Silva, ela que é favorável a essa reforma, e o doutor Leontino Ferreira de Lima Júnior, que demonstra aqui o que é que pode, com essa reforma, o que é que pode ser prejudicial ao trabalhador. Com relação a esse banco de horas, essa hora extra, o trabalhador assinar esse papel para firmar banco de horas, isso é importante para o trabalhador? Isso, Inclusive, eu não sei se eu me fiz compreender bem aqui, que ficou essa dúvida sobre ser escrito ou não, mas realmente tem que ser escrito. A nova redação de 59, parágrafo 5º aqui, o acordo para que se tenha o banco de horas tem que ser por escrito. Enfim, tem que ser mesmo para não gerar essa dúvida sobre o que foi acordado, né? E o empregado naturalmente tem direito a uma via desse acordo. Então, a questão do que vai ser feito nisso é que a pessoa vai trabalhar sobre jornada e não vai receber a hora extra. Então ela vai ficar num banco de horas e vai compensar, vai gozar essas horas no momento posterior a ser definido pelo empregador. Então, o que acontece é que tem pessoas que fazem hora extra com certa frequência já sabem mais ou menos a média de horas extras que fazem no mês e acabam incorporando isso na sua economia doméstica. A partir desse acordo individual aí que vai poder ser feito, ela não vai ter mais essa contraprestação financeira pelas horas extras. Ela vai compensar no momento posterior o simples não trabalho. E anteriormente era possível já esse banco de horas também, mas através de acordo e convenção coletiva, né? O que a gente entende que é mais salutar, porque o sindicato tem mais poder de negociação, não tem o medo de ser demitido, de sofrer represália. Então a reforma ela parte muito do pressuposto que estamos tratando de relações de iguais, né? Quando na verdade não é. O próprio direito do trabalho, a sua principiologia, assim como do direito do consumidor, parte da questão da vulnerabilidade. Uma parte é economicamente mais forte do que outra, e isso faz com que esses acordos aí, esses negócios jurídicos entre particulares não seja tão equilibrado como numa relação civil comum. Inclusive o próprio Código Civil em 2002 já trouxe questões de não deixar o negócio jurídico
aquele pacto estão observando o negócio e a lei entre as partes. O próprio Código Civil já relativizou isso, porque tem questões de boa-fé, de lealdade, e inclusive de hipossuficiência em algumas negociações, e infelizmente aqui a reforma vai na contramão dessa onda aí. A doutora Inês pede aí uma parte. Concedido aí, doutor Inês. Ok. Eu só quero lembrar que quando o doutor Leontino falou que antes era feito através de acordo e convenção coletiva a questão do banco de horas, isto, na verdade, gente, não mudou desta forma. Veja, o que é possível fazer hoje em acordo individual escrito? É a compensação do banco, é o banco de horas mensal. O banco de horas anual não sofreu nenhuma modificação, ele continua sendo, mesmo com a reforma, continua requerendo a necessidade do sindicato para fazer o acordo e a convenção coletiva. Então, o banco de horas anual, que é aquele que a compensação acontece no decorrer de um ano, ele continua exigindo a representatividade pelo sindicato para firmar o acordo e a convenção coletiva. O que nós temos de novidade é o banco de horas mensal e o banco de horas semestral, que tem que ser feito através de um acordo individual escrito. No banco de horas anual, continua como era antes, por uma convenção coletiva e um acordo coletivo com a representatividade dos trabalhadores através dos seus sindicatos. Ok? Importante esclarecer isto. Muito obrigado. Doutor Leontino. Que até no final a doutora falou, então eu esclareci, na verdade passou a ser semestral, né? Não mensal, semestral. Nós temos o mensal e o semestral, com a reforma. Mas o semestral, vamos dizer que o semestral engloba o mensal, o bimestral, tudo. Então, dentro de 6 meses pode ser por acordo escrito, individual. É realmente isso. Então, antes continua anual, ok, por convenção ou acordo coletivo, mas agora o semestral pode ser num acordo individual. Enfim, é isso que eu queria pontuar. Bem, eu estou recebendo aqui dos nossos ouvintes. Bom dia, gostaria de saber neste Cospe Fogo, quando o trabalhador tiver que negociar com o patrão, o mesmo que é a autoridade na visão de muitos melhor que ele, aí ele está falando relação patrão-empregado, né? Tipo, tenho a visão que o meu patrão é autoridade muito melhor que eu, para fazer, o mesmo não pode pedir para um negociador fazer o trabalho de propostas e benefícios para não criar atrito com empregado e empregador. Pelas leis isso não está estipulado, tendo uma parte neutra para que as partes aí se entendam. É possível isso? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, sentar à mesa, eu e o patrão, muitas vezes as pessoas acham que o patrão é autoridade, que ele é muito melhor que eu, não existe colocar uma pessoa para fazer esse meio campo, ou, como ele mesmo diz aqui, um negociador para fazer propostas de trabalho e benefícios para não criar atrito, doutor Inês? Olha... aí eu não sei, hoje ainda, dependendo da classe, existe o sindicato, não é? Os sindicatos, gente, é importante que se diga, o que houve com a reforma foi a extinção da contribuição do imposto sindical previsto lá na nossa Constituição Federal. Não houve extinção do sindicato. Então, os bons sindicatos vão continuar existindo. Os bons sindicatos, aqueles que verdadeiramente representam os seus trabalhadores e os seus empregadores, porque existem os sindicatos patronais também, né? A gente acaba só, às vezes, olhando essa questão do sindicato apenas pela questão do trabalhador, mas os bons sindicatos continuam existindo, eles não foram extintos com a reforma. O que foi extinto foi a contribuição sindical, e vou além. O bom sindicato, na verdade, não estremeceu por conta disso. Porque, na verdade, como ele tem certeza de prestar um bom serviço, ele tem a contrapartida do trabalhador, ele tem a contrapartida do empregador, no caso do sindicato patronal, para que ele atue de maneira livre, que ele seja combativo. Então, o bom sindicato continua existindo. O que deixou de existir, e alguns já fecharam, são os maus sindicatos, aqueles que não representavam efetivamente a sua categoria.
respondendo à pergunta do ouvinte, na verdade não há uma previsão legal, nem com a reforma, para que desse papel do negociador para representar esse empregado junto ao seu empregador. Mas eu quero lembrar que há o sindicato. Todos os trabalhadores, na verdade, pertencem a determinadas categorias. Então, procure o seu sindicato. Se você quer fazer uma negociação, procure o seu sindicato, procure a assistência. O sindicato está lá para dar essa assistência ao trabalhador. Esse é o papel fundamental do sindicato na vida do trabalhador. Então, procure o seu sindicato, o sindicato da sua categoria, da categoria a qual você pertence, para que ele possa vir representar os seus interesses junto a essa empresa, junto ao seu empregador. Ok? Doutor Leontino, e essa preocupação aqui desse nosso ouvinte, não é, com relação à necessidade de um negociador, hoje ainda existe esse problema? Ou seja, o empregado tem medo de sentar à mesa e discutir com o seu empregador a situação, aumento, algum tipo de benefício, como ele está dizendo aqui? Penso que sim, porque é a questão da vulnerabilidade, né? Então, a pessoa depende do emprego e em algumas situações é difícil discutir isso. Agora, o ouvinte quis saber se pode ter um negociador e tal. É o que a doutora disse, o que resta é o sindicato, mesmo porque não tem como a gente interferir de maneira incisiva na empresa. É o patrimônio da pessoa, ela tem que respeitar as normas vigentes, e o que a reforma está aí, enquanto não for declarada inconstitucional, está valendo. E em caso, o que ele pode realmente é procurar, se for um ilícito, o Ministério Público, mas se não for questão de negociação mesmo... conversar com o patrão. É conversar ou procurar um sindicato para fazer alguma intermediação, mas realmente a empresa é propriedade privada e o cidadão tem a liberdade de gerir ela como bem lhe aprover, respeitando as normas vigentes. Eu recebo também aqui, olha, eu sou motorista carreteiro, eu nunca recebi hora extra. Com relação a esse trabalhador, não? O motorista profissional que sai da sua casa 4 horas da manhã, o caminhão carregado, a carreta carregado, e precisa chegar em São Paulo, Campinas, tem um determinado horário para chegar, mesmo com algumas regras, e aí nós não podemos entrar com relação às regras hoje, de que tem que, acho que, viajar 6, 8 horas, parar para o descanso. Mas com relação à hora extra desses motoristas profissionais, mudou alguma coisa? Como é que é feito, doutor Inês? Olha, o motorista profissional, ele recebeu, inclusive, uma atenção tão especial que nós temos uma lei bastante recente que regulamenta essa atividade, que é uma atividade tão importante para o nosso país, né, desse trabalhador que pega essa estrada e que às vezes viaja à madrugada, né, e o nosso transporte, infelizmente, é feito um transporte rodoviário, né, o transporte de mercadorias no Brasil não deveria ser, mas infelizmente é assim que é, e esse trabalhador é um trabalhador muito importante para o desenvolvimento do nosso país, e ele recebeu uma legislação própria. Existe hoje uma legislação que alberga todos os direitos trabalhistas do motorista de caminhão, do carreteiro, né? Eu não vou aqui entrar no mérito em relação às horas extras, mas eu posso dizer que efetivamente ele tem direito às horas extras. Claro que a gente não conhece a situação, o caso dele, mas eu posso já adiantar que ele tem direito às horas extras, assim como ele tem direito às horas de espera, que são horas em que esse carreteiro fica aguardando para carregar o seu caminhão, seja na usina, aonde ele vai transportar esse produto. Essas horas de espera passaram a ser horas também remuneradas, isso é muito importante, foi um ganho muito significativo para a vida desse trabalhador, que é um trabalhador tão importante para o Brasil. Então, eu posso responder com certeza que você tem direito às horas extras, que você tem direito às horas de espera também, e que existe uma legislação própria albergando todos os seus direitos, que é o direito desse motorista profissional, do carreteiro, enfim. Doutor Leontino, com a palavra. A questão é realmente a lei do motorista, ela estabelece o direito à hora extra. Agora, o que acontece muito é que a empresa fala que ele é um trabalhador externo, não tem controle de jornada.
Então aí ela sonega a hora extra sob esse argumento. Fala, não, eu não tenho como controlar a sua jornada, você saiu da empresa que eu não sei que dia que você chegou, que hora que você parou para trabalhar, que hora que você parou no posto ou não. Então acaba sonegando a hora extra e a realidade é essa, o cidadão trabalha jornadas enormes para entregar mercadorias em outros estados, inclusive aqui tem um procurador aqui, o Dr. Paulo Douglas, que atua muito nessa área, vários estudos com motoristas submetidos a rebites, cocaína, para não dormir, usados como estimulante para ele conseguir entregar a carga no local. Então, em detrimento da sua saúde e de todo mundo que está viajando aí, porque é um potencial risco de acidente. Então o problema é esse, a questão do controle da jornada. Os caminhões hoje, há controle de jornada, porque os caminhões são caríssimos, tem sistemas de GPS, que a empresa sabe onde o caminhão está, se ele está parado, se ele está andando, mas a empresa não quer utilizar isso para pagar hora extra. São 8 horas e 26 minutos na capital do Mato Grosso do Sul. Nosso ouvinte, Joanir, ele pergunta o seguinte: no caso do acordo, eu recebo o fundo de garantia inteiro e tenho direito ao seguro-desemprego? No caso do acordo, ele está, eu imagino, se referindo àquele acordo em que as partes decidem finalizar a relação empregatícia, né? Uhum. Nessa hipótese, o FGTS, a multa do FGTS, que é de 40%, multa padrão, ela passa a ser uma multa de 20%. Certo. O que acontecia antes, né? É importante que se diga. O empregado queria sair do emprego, mas não queria pedir demissão e perder o direito de movimentar o FGTS, de levantar, na verdade, o FGTS. Então, ele fazia um acordo oficioso, devolvia a multa para o empregador e levantava o seu saldo do FGTS. O que a reforma trouxe? A reforma regulamentou essa situação da seguinte forma: o empregador vai rescindir o contrato por uma dispensa injustificada, que é a hipótese em que o trabalhador pode movimentar o FGTS, mas reduziu a multa de 40% para 20%. Por quê? Porque é um acordo. Então, tanto uma parte quanto a outra parte tem que ceder em alguma coisa. Então, o trabalhador cedeu em 50% no valor da multa, e em compensação ele vai poder levantar o saldo do FGTS. Ok? Doutor Leontino. E a questão do seguro-desemprego, meu amigo, você não vai ter direito a seguro-desemprego. Seguro-desemprego pressupõe a demissão, o desemprego involuntário. Então, você tem um acordo aí, a reforma pressupõe que você está, de certa forma, de acordo com o seu desemprego. Então, infelizmente, você não vai ter direito ao seguro-desemprego, e isso vai ser um problema que a gente vai ver como que vai ser no dia a dia aí, desses acordos fraudulentos que certamente vão ocorrer. Agora, só para encerrarmos, falou em acordo fraudulento. Hoje já não acontece isso? Esses acordos, vamos fazer... Não, acontece... chefe, eu preciso receber aí, levantar meu fundo de garantia, mas vamos fazer o seguinte: aí daqui 3 meses eu vou receber o seguro-desemprego, levanto meu fundo de garantia, e daqui 3, 4 meses você me recontrata. Hoje já não existe isso? Existe, inclusive é crime. Então são uma conduta criminosa dos dois, tanto o patrão quanto o empregador. É outra questão também, que o cidadão está em seguro-desemprego e arruma um trabalhando. Do governo federal, não assina minha carteira não, que eu tô no seguro. É muito famoso isso. Então é um ilícito. As duas pessoas estão praticando um crime. É o que acontece. Agora, hoje não será mais um ilícito. Enfim, é uma legalização do ilícito. A gente resolveu um problema. Um problema entre aspas, né? Tinha um problema moral aí que a reforma deu uma contornada. Na verdade, eu entendo que se essa situação acontecia antes, e eu repeti isso aqui algumas vezes, é porque essa situação é boa para o trabalhador e para o empregador.
Porque se ela não fosse boa, embora se chamava de ilícito, porque não havia uma lei que regulamentava e deixou de ser ilícito a partir do dia 11 de novembro, não é verdade? Então, se essa situação acontecia antes do trabalhador procurar o empregador e dizer, olha, vamos fazer um acordo para eu conseguir levantar meu FGTS, eu gostaria de ir para uma outra empresa, ou eu vou mudar de cidade, mas eu não gostaria de pedir minha dispensa e perder o levantamento do meu FGTS, porque o que, na verdade, ele perde quando ele pede demissão é apenas a multa de 40% e o levantamento do saldo do FGTS. Então, se as partes faziam este acordo, é porque isso era bom para ambas as partes, não é verdade? Então, eu entendo que, embora se chame de ilícito, como o doutor Leontino acabou de falar, a prática que se fazia antes era efetivamente um ilícito, porque não havia uma lei que regulamentava essa situação, mas era boa. Era bom para as partes que acontecesse assim. Então, o que a lei, na verdade, a reforma trabalhista fez foi regulamentar uma situação que já existia. E se existia, é porque era bom para as partes que fosse dessa forma. Então, eu entendo que nós ganhamos com isso. A reforma trouxe um ganho para essas relações, trazendo uma verdade para essa relação empregatícia, né? E hoje é possível fazer isso, inclusive homologando judicialmente, mais segurança jurídica ainda para as relações de trabalho. E mais, eu gostaria de pontuar aqui que direitos, na verdade, trabalhistas, trabalhador, você pode ficar tranquilo, porque os seus direitos trabalhistas foram todos preservados. Os seus direitos trabalhistas, que estão inclusive lá na Constituição Federal, que não se modifica através de uma lei ordinária, que é a lei que implantou a reforma trabalhista, é uma lei ordinária, ela não poderia jamais, ela não tem o condom de modificar uma Constituição Federal como a nossa, né? Então, os seus direitos trabalhistas, 13º, férias, aviso prévio, FGTS, todos esses direitos trabalhistas foram preservados com a reforma. O que nós temos é, na verdade, um desejo do legislador de trazer uma litigância de processual, de boa-fé para esta relação, trazer uma boa-fé para a relação, na verdade, empregatícia, privilegiando, na verdade, o acordado entre trabalhador e empregador. Doutor Leontino. É que agora não. Antes tinha a questão do seguro-desemprego, né? Agora, que foi o questionamento aí do cidadão, ele não vai ter seguro-desemprego. Então eu falo que havia o ilícito porque as partes burlavam o seguro-desemprego, que, enfim, é verba pública e estava sendo pago sem observar as normas legais. Que a doutora estava dizendo qual ponto agora, da preservação dos direitos trabalhistas. Foram preservados aquele da Constituição, mas não tão bem preservados assim a minha ótica. Por exemplo, o 13º, nada obsta que ele seja parcelado em 12 vezes. Esses dias eu vi um procurador aqui, ele deu um exemplo bom disso aí. Vamos negociar um aumento de salário? Não, aumento de salário eu não tenho condições, mas eu te parcelo em 12 vezes o 13º, você já começa a receber agora em janeiro, é como se fosse um aumento. Então, o ano que vem, isso aí vai virar esse ano é um aumento sem 13º, o ano que vem se incorporou e você já, na prática, deixa de ter o 13º. A questão não sei se vai ser dito ou não, do trabalho intermitente. Seria, só que infelizmente o nosso tempo acabou, já passamos 4 minutos. É um tema importante. Importante. Só que eu posso falar só um breve. Já passamos 4 minutos, aguenta um pouquinho. É porque, inclusive, o trabalho intermitente, a pessoa pode receber, pode receber menos que um salário mínimo, porque é pelo salário da hora mínima, então no final do mês pode ser menos que um salário mínimo, e se ele quiser colocar isso na Previdência Social, para futura aposentadoria, ele vai ter que complementar. A Receita Federal já editou uma portaria, ele vai ter que complementar a diferença para que tenha direito à aposentadoria. Então, efetivamente, houve perdas de direitos aí. Bom, em relação ao 13º, deixa eu só lembrar que a própria lei do 13º, nós não estamos falando de reforma trabalhista agora, estamos falando de uma lei antiga que prevê o 13º, lá já existe a previsão que o 13º pode ser pago de fevereiro a novembro. Então, veja... uma parcela, eu disse 12 parcelas, doutor. Não, tudo bem que... uma parcela de fevereiro a novembro e outra parcela em dezembro, então são 2 parcelas ao longo do ano. Num acordo coletivo, ela pode ser paga em 12 parcelas.
Ah, sim. Você está dizendo que dividiu em 12 vezes. Isso, aí incorpora e dilui e ao longo do tempo perde isso. É que infelizmente agora chegou mesmo, eu não posso passar mais do horário. Se quiser 1 minuto para falar a respeito do trabalho intermitente. Sim, gostaria. O trabalho intermitente é uma grande novidade e eu defendo essa novidade. Por quê? Porque muitas das vezes os empregadores, em algumas atividades sazonais, eles têm necessidade de trabalhadores, por exemplo, final de semana, um hotel turístico. Final de semana precisa de mais trabalhadores. Então, é bom para o empregador, que pode ter essa mão de obra disponível num momento que ele tem maior demanda, e é bom para o trabalhador, porque é importante que se diga, este trabalhador, ele vai ter um contrato de trabalho com quantas empresas ele quiser, e ele vai ter a oportunidade de trabalhar ou não, porque ele é chamado com 3 dias de antecedência, e ele tem 1 dia para responder se ele aceita ou não aquela oferta de trabalho. Então, ele pode não aceitar a minha oferta e aceitar a sua oferta porque é melhor para ele. Porque ele pode manter esse contrato de trabalho com muitas empresas. Então, isso significa que ele vai ter trabalho, oferta de trabalho permanentemente. Então, eu penso que o trabalho intermitente resolveu algumas questões, da necessidade de mão de obra para algumas atividades sazonais. Como é o final de ano, agora as empresas precisam mais, e resolveu também a questão que o trabalhador pode ter contrato de trabalho com várias empresas e ter trabalho permanentemente durante o ano todo. Quero agradecer ao doutor Inês Conceição da Silva, advogada trabalhista e civil, e também ao doutor Leontino Ferreira de Lima Júnior, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Um bom dia a todos vocês.